43 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 165 A Verdadeira Nevasca. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Ponteiro. Olhando para este item de nível raro com curiosidade, Sumo tentou apertar o botão no topo, enquanto silenciosamente esboçava um contorno da imagem de sua irmã em seu coração. Depois de conhecer sua família no reino secreto, não precisou de muito esforço. Os lotes de informação no ponteiro se encheu e começou a emitir luz, formando uma imagem fantasma da irmã de Sumo. Se não fosse pelo fato de a sombra não acender ou falar, Sumo teria pensado que a pessoa real havia aparecido. Ele apertou o botão novamente e o ponteiro começou a girar freneticamente. Com o passar do tempo, a rotação do ponteiro parou lentamente. Sumo esperou e observou com grande expectativa em seu coração. Infelizmente, no momento em que o ponteiro estava prestes a parar, os lotes de informações de repente começou a desaparecer rapidamente. Em menos de um segundo, os lotes de informações roxo ficou vazio e o ponteiro só podia girar sem rumo. Ao mesmo tempo, um prompt de jogo soou em seu ouvido: gravar, falha ao usar o ponteiro, registro, motivo da falha, desconhecido, número de usos não deduzido. Com certeza, todas as pessoas que não foram deixadas no terreno baldio estão muito longe dos humanos no terreno baldio ou não estão inteiramente no mesmo espaço. Embora também possa ser que o nível do ponteiro não seja alto o suficiente. Os lotes de informações agora. Sumo lamentavelmente pressionou o ponteiro novamente para procurar a localização de seus pais. Depois que os prompts de falha mais uma vez apareceram, Sumo só conseguiu temporariamente guardar um item raro. Neste ponto, todas as transações foram concluídas e a recompensa do airdrop foi recebida. Finalmente, o momento em que o batismo do desastre estava sobre eles. Sumo voltou para a garagem novamente e abriu o portão. Ele observou a lua acima de sua cabeça emitir uma luz vermelha maligna novamente após o pôr do sol. Diante do desastre desta vez, Sumo não teve medo algum. No entanto, na última vez antes do desastre, o jogo detectou uma probabilidade de 99% de passar pelo desastre e distribuiu uma chance de loteria. Desta vez não houve indicação. A partir disso, Sumo sentiu vagamente que o desastre não era tão simples quanto ele imaginava. Até mesmo meu abrigo pode não conseguir sobreviver a este desastre. Parece que esta nevasca pode ser um pouco diferente das minhas expectativas. Apertando a lanterna, Sumo verificou se não havia problema na colocação dos blocos de ferro e cobre. Antes das 20 horas, Sumo voltou ao abrigo e começou a instalar os últimos dispositivos anti-desastre. Ar-condicionado. A eletricidade no abrigo havia atingido seu limite. Se houvesse um aumento no consumo elétrico, consumiria as reservas de diesel para gerar eletricidade. Para economizar eletricidade antes disso, o ar-condicionado só poderia ser colocado no canto como um móvel. Agora, por segurança, Sumo optou por instalar o ar-condicionado. Sumo optou por fixar a unidade externa do ar-condicionado fora do portão da garagem. Desta forma, a unidade externa pode ser facilmente instalada quando estiver em uso e recolocada em outros momentos, para evitar danos à frágil unidade externa. Em relação ao duto de ventilação, Sumo convidou o poderoso sistema para construí-lo, utilizando parte do espaço reservado para a tubulação de água. Com isso, o ar-condicionado foi conectado com sucesso ao abrigo. Após alguma contemplação, Sumo optou por colocar o ar-condicionado no centro do terceiro andar. Parece que nem mesmo o ar-condicionado pode trazer a taxa de sobrevivência do meu abrigo para mais de 99%. Meu Deus, parece bastante assustador. Sumo tentou ligar e desligar o ar-condicionado e, após confirmar que não havia problemas, sentou-se no sofá de tecido e preparou um jantar simples. O desastre estava na vanguarda de seus pensamentos e, mesmo estando em um abrigo robusto, Sumo não teve a liberdade de se divertir neste momento. Os desastres naturais eram diferentes da invasão de raças míticas e estrangeiras. Sob o grande poder da natureza,
A força de um indivíduo seria minúscula em comparação. Mesmo armas poderosas não poderiam ajudar alguém a resistir a um desastre iminente. Oreo também parou de brincar e deitou-se preguiçosamente no ninho de madeira que Sumo fez para ela ao fazer o ferramentas. Sumo se perguntou no que ela estava pensando. Sumo acertou a hora do grande relógio que comprou do reino comercial secreto, que estava pendurado no meio da sala de estar no terceiro andar, marcando o tempo. O tempo foi passando aos poucos, e logo já eram 23h50. Depois de pensar nisso, Sumo vestiu seu uniforme de combate e abriu cautelosamente o portão da garagem, caminhando até o topo da colina que cobriu o abrigo subterrâneo. A queda de temperatura ainda não havia começado e a lua vermelha ainda brilhava estranhamente. À medida que a luz se espalhava pelas grandes nuvens negras, toda a bacia foi manchada de vermelho sangue, criando uma cena estranha e aterrorizante. Não havia registro de tal cena nem mesmo no diário de Magou. O desconhecido seria sempre uma fonte de grande horror. Olhando para as profundezas escuras à distância, Sumo simplesmente se sentou e esperou pacientemente pela chegada da meia-noite. No canal mundial, assim como no canal regional, mais e mais pessoas se escondiam nas instalações de socorro que haviam preparado, observando o mundo exterior com cautela. Dado o aviso anterior, havia muito menos pessoas obtusas desta vez. Ninguém pensou que isso era uma pegadinha. Em relação à nevasca iminente, apenas um homem forte como Sumo ousou observar a situação de fora. 23h58. 23h58:30. 23h59. O tempo avançava constantemente, não havia diferença de horário no vasto deserto. Não importa onde você estivesse, parecia haver uma pressão invisível que gradualmente pressionava conforme a hora marcada se aproximava. Finalmente, quando o velho telefone em suas mãos começou a tocar, lembrando-o de que se aproximava das 12 horas, Sumo tirou a máscara. Ele sentiu uma brisa suave em seu rosto subindo repentinamente em meio à calma bacia. Ao mesmo tempo, as nuvens escuras no céu não se formavam mais e alguns flocos de neve caíam com a brisa. Estendendo a mão, Sumo pegou um rastro de neve caindo. O floco de neve não era grande, ainda menor do que a neve de 7 dias atrás, mas antes que o floco de neve na mão de Sumo pudesse derreter devido à temperatura do corpo, o segundo floco de neve caiu, e esse floco de neve tinha mais que o dobro do tamanho. O alarme do telefone antigo tocou novamente, anunciando a chegada de 0 e 1. Como se o alarme soasse a buzina do desastre, os flocos de neve esparsos de repente ficaram assustadores. O vento também aumentou rapidamente, de uma brisa de nível 3 a um vento forte de nível 6. A neve no céu foi carregada pelo vento forte e começou a se espalhar pela bacia, engolfando todos os seres vivos que ainda estavam no chão. Será que a nevasca? A temperatura não é o único destaque, e a neve forte não é o único ponto para se preocupar, mas também isso. Vento. De pé na encosta, Sumo cuspiu o vento com dificuldade. Sentindo que o vento havia aumentado de intensidade mais uma vez, a expressão de Sumo ficou sombria e ele desceu a encosta. Blizzard era um termo vago na Terra, mesmo no exterior. Enquanto o tempo estivesse abaixo de -5 °C com fortes precipitações e acompanhado de fortes correntes de ar frio, e quando o vapor de água se transformasse em neve e caísse, seria chamado de nevasca pela estação meteorológica. Na maioria das vezes, uma nevasca exigia apenas uma velocidade do vento de 56 km/h e uma queda de temperatura abaixo de -5 °C para ser considerada um desastre. Uma das maiores nevascas da Terra nos tempos modernos atingiu o belo estado de Buffalo e seus arredores no final de julho de 1977. Buffalo está localizado no cinturão de neve a leste dos Grandes Lagos no belo país. Durante a maioria dos invernos, alguns metros de neve eram comuns. No entanto, a nevasca em 1977 foi pior, onde a velocidade do vento atingiu um pico de 113 km antes de diminuir. Pouco antes de ser transportada para o deserto,
A nevasca que assolou o belo estado do Texas tinha apenas ventos de 40 km por hora e uma temperatura baixa de menos 22 graus Celsius. No entanto, se a chamada tempestade de nevasca no painel do jogo foi calculada de acordo com os padrões da Terra, a velocidade do vento chegaria a 120 km por hora. Somente essa velocidade do vento poderia ser chamada de tempestade e somente esse tipo de desastre poderia ser chamado de desastroso. Tente se imaginar sentado em um carro dirigindo a 120 km por hora e, em seguida, colocando a cabeça para fora da janela, experimentando a sensação do vento batendo forte contra sua cabeça como um par de mãos grandes. Agora parecia que a velocidade do vento lá fora atingiria essa velocidade. O desastre é sem precedentes. Não é de admirar que meu abrigo não tenha atingido a marca de avaliação de 99% do painel do jogo ao sobreviver a esta nevasca. No momento em que ele fechou o portão de liga, a velocidade do vento já havia subido para o nível 8 e estava a caminho de atingir o nível 9. No nível 8, os galhos das árvores seriam quebrados e as pessoas quase não conseguiriam andar no meio do vento. O nível 9 faria com que as casas de palha fossem destruídas e as telhas dos bangalôs e chaminés explodidas. A velocidade do vento de nível 10 era rara, mas causaria danos às estruturas habitacionais e árvores menores seriam derrubadas. Se a velocidade do vento atingisse o nível 11, grandes árvores seriam arrancadas e os prédios desabariam. Recordando silenciosamente a música ensinada pelo professor durante a aula de geografia do ensino médio e sentindo o farfalhar do vendaval na porta de liga leve, Sumo ficou ainda mais preocupado. Nesse tipo de clima, se fosse uma casa de madeira gerada pelo jogo, tudo bem, pois sua fundação seria muito profunda. Seria difícil para a tempestade afastá-lo. A pior parte do desastre seria a queda da temperatura. No entanto, se fosse uma casa de madeira autoconstruída, pensando nos vários vídeos que mostravam casas de madeira sendo lançadas diretamente no ar, o coração de Sumo tremeu. Ele imediatamente abriu a porta de pedra e voltou para o terceiro andar do abrigo, que ainda estava quente. Ele abriu o canal mundial. Neste momento, o número de comentários foi atualizado após as 12 horas. Além da conversa contínua entre as pessoas, o segredo do desastre havia sido descoberto. A velocidade dos comentários estava fora de controle. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 166. Entre vento e neve. Despertar de Oreu. Droga, esta neve está muito pesada. Passaram-se apenas alguns minutos e a neve no chão já se acumulou 2 centímetros. Serei enterrado vivo por esta neve em apenas um dia, quanto mais em 3 dias. Minha casa acabou de ser levada pelo vento forte e agora só posso fazer o ninho em um buraco no chão. O que devo fazer? Aqueles que podem, priorizam evitar o desastre escondendo-se no subsolo. Tente não sair de casa. Não abra portas e janelas. Por favor, lembre-se de ventilar a sala para aquecimento. De acordo com a previsão anterior do professor Wang, a tempestade atingirá seu pico em 30 minutos. No momento, estima-se que o período mais difícil durará pelo menos 6 horas com base nas condições prevalecentes. Depois de passar essas 6 horas, você ficará bem. Se você não fizer isso, você só pode morrer. Entorpecedor, acontece que quando o desastre acontecer, haverá raças míticas surgindo também. Acabei de ver um ninho de ursos saindo perto de mim. Ajude-me. Ajude-me. À medida que essas palavras ansiosas se espalharam por todo um Oro Channel, a perspectiva de Sumo parecia ter rompido a barreira da distância e chegado ao céu acima do deserto. O vento louco ainda acelerava, sem se importar com essas pessoas que lutavam para sobreviver. Foi também neste momento que Sumo finalmente entendeu por que a chuva ácida foi chamada de desastre novato. Diante dessa terrível nevasca, mesmo que o desejo de sobrevivência da raça humana fosse forte e não houvesse variáveis, pelo menos metade das pessoas cairia neste inverno. Espero que a tempestade pare durante o dia, caso contrário, a raça humana será destruída. Olhando repetidamente para a descrição do desastre da forte nevasca nas anotações de Magoo,
Sumo só podia se sentir ansioso por dentro. Embora o desastre da nevasca na Era de Magul tenha sido violento, ele se limitou a apenas neve e uma queda acentuada na temperatura. O vento terrível que causou a terrível situação atual não estava presente. Os atributos do desastre são completamente diferentes. Qual é o propósito deste jogo? O vento norte que soprava pelos dutos de ventilação produzia sons fantasmagóricos, semelhantes a lobos, uivantes que até mesmo Sumo podia ouvir do terceiro andar. Aturdido, Sumo foi mantido completamente acordado, então ele simplesmente voltou para a bancada para continuar preparando o ácido pícrico e o gunkoton. Com o passar do tempo, a temperatura no abrigo caiu gradualmente cada vez mais. Ao se aproximar do território de graus negativos, Sumo verificou e descobriu que eram 4 horas da manhã. Ele interrompeu seu trabalho e ligou o cobertor elétrico para ir para a cama. O mundo exterior estava repleto de vento e neve, e a pequena cama no abrigo parecia excepcionalmente quente. Depois de deitar na cama, Sumo, que estava cansado após as atividades do dia, começou a relaxar e caiu em um sono profundo. Para um abrigo subterrâneo robusto como o dele, os efeitos da violenta tempestade lá fora eram limitados. Os blocos de ferro e cobre do lado de fora pesavam muito no chão devido à sua densidade e quantidade, o que também fornecia alguma cobertura contra o vento violento. Outros lugares, no entanto, não tiveram tanta sorte. Embora a casa de madeira criada pelo jogo tivesse uma fundação profunda, isso não significava que a tempestade não tivesse como afetar a casa de madeira. O vento frio entrava pelas frestas entre as tábuas de madeira, levando rapidamente o calor da casa de madeira. Mesmo para um abrigo com centenas de milhares de pessoas, essa magnitude do desastre foi incomparável. Numerosas casas autoconstruídas foram arrancadas do solo e diretamente destruídas pela tempestade. Algumas pessoas até ficaram maravilhadas com aquelas casas porque não conseguiram evitar o vendaval. Diante desse desastre de nevasca, sem abrigo, o corpo humano seria devastado e congelado em menos de 10 minutos, e uma vida seria perdida. Claro, a vida das raças míticas também não seria fácil. Depois de descer sobre esta terra, mesmo as poderosas raças míticas só puderam tentar sobreviver dentro de seus próprios territórios, tremendo enquanto observavam a nevasca. Quanto a uma raça como o clã do leão que perdeu seu abrigo principal, as coisas seriam ainda piores. A maior parte do povo leão foi exposta diretamente à nevasca, e os mais leves seriam levados diretamente para dançar com o vento, perdendo contato com o grupo maior. Mesmo que a sacerdotisa Leoa acenasse com seu cajado repetidas vezes para controlar o vento, esse poder mágico era fugaz e fraco quando confrontado com o desastre da nevasca. A morte nunca esteve longe e, neste momento, rondava a todos. Cou, 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 cou. Quando os sons arrulhantes de Big Spark e Little Spark soaram como um grande sino, Sumo abriu seus olhos visivelmente cansados. Por 2 dias consecutivos, por ter ido dormir tarde, não só não recuperou a vitalidade como, toda vez que Sumo acordava, sentia uma sensação de exaustão como se tivesse lutado por 3 dias e 3 noites. O que está errado? Suas palavras sumiram, e Sumo acordou com um sobressalto, sentindo a sensação de frio e hipóxia muito perdida. Parecia haver 2 mundos diferentes separando o interior e o exterior do cobertor elétrico. Mesmo enquanto exalava, ele podia ver sua respiração condensar no ar. Mesmo que estivessem deitados na beirada da cama, Big Spark e Little Spark ainda não paravam de arrulhar. Sumo tentou esticar o braço em direção ao copo de água de energia psíquica ao lado da cama, mas ficou surpreso ao descobrir que a água de energia psíquica no copo havia congelado em gelo duro. Droga! A temperatura no abrigo já deve estar em torno de 7 ou 8 graus abaixo de zero. Está frio demais. Sentando-se, Sumo se vestiu e, quando seus pés tocaram o chão, ele não pôde deixar de tremer. Um suéter e uma calça de moletom fina não impediram que o frio indesejado entrasse no corpo. Depois de vestir o uniforme de combate pendurado na sala de equipamentos de ginástica e ligar o interruptor de aquecimento elétrico,
Sumo finalmente se aqueceu. Oreo, o que há de errado com você? Depois de se vestir, foi ao segundo andar verificar os dutos de ventilação, pois sentia falta de oxigênio no ar. Então Sumo viu Oreo deitado no canto. Oreo, que sempre foi animada no passado, parecia muito lenta no momento, com um brilho de luz irradiando por todo o corpo. Sumo tentou se aproximar para abraçar Oreo, mas, mesmo através do uniforme de combate, Sumo sentiu um frio cortante. Ao mesmo tempo, havia um símbolo de floco de neve na testa de Oreo, que brilhava como se estivesse respirando. Oreo. Sacudindo algumas vezes e descobrindo que Oreo ainda estava inconsciente, Sumo rapidamente abriu o painel de status de Oreo. Nome do animal de estimação: Oreo. Status: período de crescimento. A personalidade foi corrigida, descrição da criatura: uma criatura gentil do deserto. Uma variante husky que herdou várias linhagens, ficará mais forte à medida que cresce. Habilidade 1, move-se em alta velocidade. A sua estrutura muscular garante uma certa força explosiva. Depois que a habilidade é estimulada, sua velocidade dobra em 30 segundos, com um tempo de recarga de 5 minutos. Habilidade 2, sexto sentido. A estrutura biológica confere-lhe um agudo sentido de percepção. Depois de estimular a habilidade, ela pode prever brevemente o perigo que se aproxima, com um tempo de recarga de um dia. Habilidade 3, gelo. Neve. Estado atual, despertar. Oreo entrou em um estado de despertar e a terceira habilidade já exibiu algum texto. Sumo não verificava o painel de Oreo com frequência. Isso imediatamente surpreendeu Sumo. Mesmo os fragmentos da escultura do clã do leão e a pena do povo rato falharam em despertar Oreo. Ele não esperava que tal coincidência ocorresse após a chegada da nevasca. Ela se mudou para cá de seu ninho, então Oreo deve ter sentido a necessidade de um clima frio para despertar. Dito isso, o corpo frio de Oreo deve estar no meio do despertar agora. Depois de descobrir o motivo, a ansiedade de Sumo diminuiu um pouco, e ele abraçou Oreo e a carregou pelo portão da garagem. Depois de colocá-la no chão, Sumo abriu o portão de liga. Swish. Assim que o portão foi levantado, a neve que se acumulou do lado de fora do portão entrou, soprada na garagem junto com o vento frio. Sentindo esse frio, o símbolo do floco de neve na cabeça de Oreo piscou ainda mais rápido e seu brilho aumentou ainda mais. Ele continuou trabalhando no guincho até que o portão estivesse completamente aberto. Segurando o Oreo, Sumo saiu da garagem e chegou ao mundo nevado lá fora. Comparado com o violento vendaval noturno, a velocidade do vento neste momento já havia caído, mas a velocidade do vento ainda estava em torno do nível 7. A altura da neve acumulada na bacia já havia ultrapassado 1 metro neste momento, e não deu sinais de parar enquanto continuava a se acumular. Devido ao vento, a neve havia sido compactada. Pisando nele, além da sensação escorregadia, parecia que ele estava andando no chão. Sumo foi primeiro ao local onde os blocos de ferro e cobre estavam armazenados perto do abrigo. A neve pesada cobriu completamente os materiais, tornando impossível dizer que havia milhares de materiais básicos enterrados aqui. No final do horizonte, Sumo viu 2 lobos selvagens. Foi uma pena que os lobos selvagens imediatamente fugiram com o rabo entre as pernas quando o viram. Eles gradualmente desapareceram na distância. Com certeza, a temperatura, a neve e o vento estão estimulando o sangue no corpo de Oreo. Quando chegou ao mundo exterior, o sinal do floco de neve que ainda estava piscando no início começou a reagir como um telefone celular que saiu de um elevador. A luz não estava mais piscando, em vez disso emitindo um brilho constante. Ao mesmo tempo, a terrível baixa temperatura do corpo de Oreo gradualmente desapareceu e lentamente subiu para uma temperatura normal. Nesse tipo de clima, Sumo simplesmente começou a medir e inspecionar a situação perto do abrigo antes que a tempestade voltasse novamente. Comparado com a bacia anteriormente desolada, este desastre não só trouxe vento e neve, mas também trouxe várias pegadas no chão. Portanto, no caso de um desastre,
Outras criaturas mutantes serão liberadas simultaneamente. Isso pode se tornar a esperança da humanidade no deserto. Olhando para a lebre da montanha em pânico à distância, Sumo fingiu persegui-la, dando 2 passos antes de parar. Ele abriu o manual de ilustração de monstros que não era usado há muito tempo. Após a digitalização, o som do prompt era o mesmo de quando foi aberto. Dentro de 1 quilômetro do abrigo, havia 7 tipos de criaturas mutantes. Eram 6 coelhos da neve. Hoje estou de bom humor, então vou deixar você ir. Tenha cuidado no futuro. Não havia escassez de comida no abrigo no momento, e Sumo também decidiu renunciar à caça para fazer os preparativos para o desenvolvimento de um ecossistema na bacia. Qualquer criatura que sobreviver ao desastre pode se tornar o próximo membro do abrigo ou ser criada para fornecer uma fonte sustentável de alimento para o futuro. Parece um pouco estranho. Desta vez não houve um prompt para eu entrar na lista de desastres. Existe alguém ainda melhor? Subindo a encosta e olhando para a colina de ferro e pedra que se elevava à distância na nevasca, Sumo de repente se lembrou dessa importante questão. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 167. Novas regras. A folia dos lobos solitários. Anteriormente, o painel do jogo avisava diretamente ao acordar que havia garantido o primeiro lugar da transmissão ao vivo. Desta vez, porém, o painel não solicitou nada a ele. Carregando dúvidas em sua mente, Sumo se concentrou mentalmente e abriu o painel do jogo. Com certeza, na função de bate-papo, além do canal mundial e do canal regional, o canal anterior de resistência a desastres reapareceu. Ele clicou no canal de resistência a desastres. Desta vez, a capacidade da sala de transmissão ao vivo dobrou em comparação com a última vez e havia um total de 20 salas de transmissão ao vivo listadas nela. Nenhum dos 10 melhores abrigos da última vez foi classificado entre os 20 primeiros e, olhando para esses nomes, parece que todos são lobos solitários. A transmissão ao vivo da última vez foi elegível para todos os abrigos da equipe. Além de Sumo, o abrigo que tinha menos pessoas tinha 7 pessoas. Em contraste, esses títulos pareciam mais com a folia de lobos solitários. O abrigo número 1 na história, Mestre da Sobrevivência, um guia abstrato de sobrevivência do lobo solitário com sexta. Clique na minha sala de transmissão ao vivo para evitar desastres comigo. Vocês são os melhores hoje também, amigos. Não tente simplesmente cavar um buraco, garoto. Ouça tio, tudo na internet é etéreo. Você não consegue entender, criança. Quebrando o mito. Especulando sobre o futuro desenvolvimento de abrigos após o desastre e a queda do abrigo de Sumo. A queda de Sumo é inevitável ocidental. Clique na minha sala de transmissão ao vivo e vamos analisá-la juntos. Abrigo multipessoal vezes abrigo individual. Apenas lobos solitários podem sobreviver no deserto apocalíptico. Na seção de introdução detalhando o número de pessoas na página inicial, com exceção de um abrigo que tinha 6 pessoas, a maioria dos outros abrigos era mantida entre 3 a 5 pessoas. Quanto aos abrigos individuais, ele ainda não tinha visto nenhum. Além disso, nessas salas de transmissão ao vivo, ele não sabia quem havia tocado no assunto, mas vários deles colocaram as palavras Sumo no título para chamar a atenção do público. Depois de tentar clicar na sala de transmissão ao vivo de Shatter Intimate, sua visão escureceu e ele voltou à familiar perspectiva de terceira pessoa. Controlando o ângulo de visão, Sumo observou o terreno ao redor deste abrigo. As vastas montanhas. As montanhas ondulantes eram como bestas gigantes, seus picos imponentes bloqueando vigorosamente o vento e protegendo as áreas mais baixas de receber o impacto total dos perigos da nevasca. Ao mesmo tempo, a neve também caiu ao longo dos picos das montanhas e se acumulou nos caminhos do vale que conectam as montanhas. Diferentemente do abrigo subterrâneo da bacia, o local onde ficava essa sala de transmissão ao vivo não adotou o método de abrigo convencional, mas optou por cavar um buraco na montanha. A localização dessa montanha não era alta e ela ficava no centro das montanhas. Na borda da tela do visor, um número impressionante foi exibido.
11 graus Celsius. Quando Sumo mudou para o ponto de vista da âncora, antes que ele pudesse ouvir o que a pessoa estava dizendo, a sala de transmissão ao vivo ficou animada. Oh! Vamos dar as boas-vindas ao detentor do primeiro lugar anterior, o chefão Sumo, na minha sala de transmissão ao vivo. Você acabou de acordar ou acabou de resistir ao desastre. Queime mais fogo, é um dia tão frio. Como esperança para o Ashia, não desista olhando para frente. A voz cínica e cética de um jovem de cabelos loiros ecoava enquanto ele olhava para o painel do jogo, cheio de provocação. Depois de convocar o painel do jogo ao lado dele, Sumo ficou surpreso ao descobrir que o topo da sala de transmissão ao vivo estava marcado com as palavras, dando as boas-vindas ao jogador num da primeira resistência a desastres. Sumo, na sala de transmissão ao vivo, acontece que ainda pode ser jogado assim. É um pouco como o anúncio do imperador entrando na sala de transmissão ao vivo nas plataformas da Terra. Ele simplesmente balançou a cabeça. Sumo não ficou aborrecido. Ele observou pacientemente o cara de cabelo amarelo no vídeo continuar sendo arrogante e assistiu às discussões na sala. Como a primeira pessoa classificada anteriormente, mesmo após o passar do tempo, Sumo poderia ser considerado popular. Nessa época, havia muitos guerreiros do teclado que defendiam Sumo e discutiam. Infelizmente, esse cara de cabelo amarelo também era um cachorro intrigante. Contanto que ele visse alguém que defendesse Sumo, eles seriam silenciados no local. Oh, todo-poderoso Su, seus fãs são muito poderosos. Se ao menos seu abrigo fosse tão forte. Espalhando as mãos desesperadamente e olhando para a expressão provocativa do cara de cabelo amarelo, Sumo lembrou-se profundamente de seu rosto e deixou a sala de transmissão ao vivo. Depois de ler os comentários na tela, Sumo teve uma compreensão preliminar dos critérios de julgamento desta vez. Diferentemente do critério de julgamento anterior, que se baseava no grau de resistência a desastres do abrigo, desta vez foi julgado apenas com base na temperatura geral do abrigo. Quem tivesse o abrigo com a temperatura mais alta, multiplicado pelo coeficiente de desenvolvimento do abrigo, seria classificado em primeiro lugar. Naturalmente, a razão pela qual abrigos em grande escala não estavam na lista era óbvia. Como havia muitos abrigos, mesmo que a temperatura de um quarto fosse de 10 graus, se houvesse outro quarto abaixo de 0 graus, o abrigo não seria colocado na lista. Se o coeficiente for um número positivo, então o coeficiente só será significativo quando a temperatura estiver acima de 0. Quando a temperatura é 0 ou abaixo de 0, o índice de resistência a desastres calculado seria um número negativo, portanto, naturalmente, não estaria na lista. Este conjunto de regras era muito simples de calcular, e era também uma forma de equilíbrio entre o jogo e todos os abrigos. O objetivo era dizer a todos que não eram apenas grandes grupos que sobreviveriam até os últimos dias. 3 ou 5 pessoas também poderiam sobreviver e prosperar. Caso contrário, se a força de resistência a desastres do abrigo fosse calculada de acordo com as mesmas regras todas as vezes, os grandes abrigos seriam classificados em primeiro lugar todas as vezes devido ao número de pessoas e as vantagens que possuem. Naturalmente, outros lobos solitários e pequenos abrigos não seriam capazes de entrar na lista por toda a vida ou aproveitar as recompensas do airdrop. Um cenário muito razoável. Infelizmente, porque essas pessoas pensam que esta é minha ruína. Ele clicou em todas as salas de transmissão ao vivo onde a palavra Sumo estava pendurada uma a uma. Depois de apreciar a pegada chique dessas pessoas no pé, Sumo também não ficou aborrecido. Ele sentou-se feliz no topo da montanha, esperando a conclusão do despertar de Oreu. Desta vez, a seleção foi mais padrão do que da última vez. Não é que, se a temperatura do abrigo aumentasse, aquele jogador seria classificado em primeiro lugar. Por exemplo, embora a temperatura em tempo real do abrigo para 3 pessoas atualmente classificado em primeiro lugar fosse de apenas 14 graus, ele suprimiu firmemente a segunda temperatura em tempo real classificada de 18 graus. A razão foi que a seleção do jogo também integrou a autenticidade da temperatura.
quando a temperatura atingia mais de 0 grau, as classificações eram fixadas apenas se a temperatura pudesse ser mantida por 1 hora, que seria então definida como a temperatura daquele abrigo. Depois de atingir o padrão mínimo atual de 6 graus, o abrigo pode estar na lista dos 20 primeiros. Então, quando a temperatura atual do abrigo excedeu sua temperatura histórica anterior, se pudesse manter essa temperatura por 1 hora, a pontuação de temperatura definida seria atualizada. Essa regra coibiu quem pensava em apenas adicionar lenha e contar com o calor instantâneo gerado para superar os demais no ranking. Deixe a situação continuar a se desenvolver por um tempo. Essas pessoas podem ser arrogantes por mais algum tempo. Eu não estou preocupado. Sentindo que seu corpo estava um pouco frio e rígido, Sumo apertou novamente o botão de aquecimento em sua cintura, estimulando o ar quente a aquecer seu corpo. Durante esses 3 dias, a segurança de Orei foi sua primeira prioridade. Contanto que Orei pudesse despertar suavemente a linhagem, mesmo que ele tivesse que ficar sentado do lado de fora o dia todo, Sumo estaria disposto. O tempo passou gradualmente, e a neve pesada já havia enterrado metade do corpo de Sumo. Deitado na neve e assistindo às salas de transmissão ao vivo, Sumo estava relaxado. Havia algumas lebres da montanha mutantes ousadas. Depois de fugir no início, eles agora gradualmente correram e ficaram perto de Sumo, correndo e brincando. As lebres da montanha eram geralmente criaturas independentes, exceto quando estavam no cio. Eles se escondiam em buracos simples construídos sob arbustos na bacia, que cobriam com folhas secas e galhos de árvores caídas, além de suas próprias peles. Esses animais surgiam de manhã cedo, ao entardecer e à noite. Seus ninhos não eram consertados, então dizia-se que um coelho astuto tem 3 tocas. O manual de ilustração de monstros também afirmava claramente que esse animal não era nada agressivo. Quanto a Sumo, ele não pretendia afugentar esses vizinhos, então pegou um muito brincalhão e o colocou em sua mão, bagunçando seu pelo. Infelizmente, os coelhos não são adequados para a reprodução e seus quis são relativamente baixos. Se forem mantidos em cativeiro no abrigo, eles se tornarão apenas bocas extras para alimentar. Deixe-os viver na bacia para enriquecer o ecossistema. Quando pega por Sumo, a lebre da montanha se assustou, mas conforme ele passou mais tempo acariciando, ela finalmente se deitou e gostou do toque de Sumo. Vendo aquela cena, as outras lebres da montanha também correram, fazendo um som de ganido e implorando a Sumo para acariciá-las. As criaturas mutantes do deserto abandonaram a maioria dos hábitos originais das criaturas da Terra e foram extremamente amáveis quando descobriram que os humanos eram amigáveis. Depois de acariciá-los por um tempo, Sumo procurou as fibras vegetais restantes no espaço de armazenamento e tirou algumas para compartilhar com esses carinhas. Ao observar as lebres da montanha fugindo alegremente com as fibras das plantas, o humor de Sumo melhorou. Cada rodada de desastre anunciava não apenas o sino da morte, mas também o chifre da nova vida. Com o advento dos desastres, o jogo criaria um grande número de criaturas do deserto para enriquecer o mundo árido do deserto. Se um ecossistema com resiliência suficiente a desastres pudesse ser construído, seria possível realizar o conceito de um pequeno mundo por meio do cultivo de uma variedade de criaturas de terreno baldio. Por que estou pensando tão à frente? Vamos esperar até que eu encontre mais informações sobre os desastres anteriores. As informações de Maguo trouxeram muita conveniência, e Sumo também estava curioso sobre o resultado da humanidade na iteração anterior. Ele abriu o painel de amigos e encontrou um amigo cuja foto do perfil havia sido riscada. Sumo então criou a 4ª conta para documentação. Esta conta será usada para anotar alguns dos meus planos para o futuro. Depois de escrever esta frase, aproveitando seu tempo livre, Sumo começou a pensar em seus planos após o desastre. De acordo com o diário de Maguo, houve um período de restauração e descanso após a nevasca, então Sumo decidiu tomar a iniciativa de explorar o mundo exterior. Ele deve pelo menos explorar os 300 quilômetros que cercam o abrigo subterrâneo.
Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 168, O calor global, Nuble Notas. Fala Clã só passando para avisar que esse capítulo 168 foi traduzido por mim. Infelizmente não tinha capítulo 168 em português. Daí eu Nuble tive que traduzir do inglês para o português PTBR. Desde já peço desculpas pois a tradução não está 100% igual, mas fiz o máximo possível para não ficar muito diferente do original. Bom, dito isso, o mínimo que eu espero é um obrigado nos comentários por ter traduzido esse capítulo ou um pix. Agora fiquem com o vídeo. O vento continuou soprando e a neve continuou caindo. Sentado ao vento e à neve, Somo pôde ver mais do que havia esquecido na pressa de tantos dias. Por exemplo, no depósito, há 3 conjuntos de roupas novas de algodão. Por outro exemplo, flocos de neve e nuvens no céu, assim como ventos fortes, não interferem entre si, formando um clima muito estranho. Claro, também existem os pensamentos que surgem ao examinar outras tocas de lobos solitários. Atualmente, todos os lobos solitários, incluindo o abrigo número 1, também dependem da terra para construir abrigos. Poucas pessoas, se é que cada vez mais, estão optando por abandonar casas criadas com tabuleiros de jogos e construir seus próprios abrigos. Exceto para bate-papo e segredos comerciais, a maioria das pessoas começou a descobrir maneiras de se livrar do painel do jogo. Mas isso também está correto. Se os seres humanos colocarem toda a atenção no jogo, eles sempre estarão presos em seus pescoços. Sair do abrigo construído pelo painel do jogo não significa apenas a perda de upgrade, bênção extraordinária, extensibilidade e outras funções do jogo. Ao mesmo tempo, incluindo algumas tecnologias modulares que podem ser afetadas no futuro, também serão limitadas, o que afetará seriamente a velocidade de desenvolvimento. É por isso que mesmo grandes abrigos devem manter algumas casas de jogos. Na primeira atualização, o sistema de produção foi cortado e a maioria das restrições foram adicionadas, incluindo o uso pago de fabricação. E também fez restrições de pagamento no chat de mensagens privadas. É justamente por causa dessa atualização que a maioria das pessoas perde a confiança no painel do jogo e opta por tentar se livrar do controle do jogo. Afinal, se um dia o abrigo de onde subi fosse recuperado, não seria uma morte súbita. Mesmo Somo não pensou muito sobre este ponto, mas agora na boca de algumas teorias da conspiração, evoluiu cada vez mais exagerado. Jogos, sistemas, indivíduos, carreiras. Eu cuidadosamente descobri a conexão entre esses substantivos, tentei pensar nos pontos que poderiam estar envolvidos e esperei até o meio-dia quando seu estômago roncou antes que Sumo percebesse que o tempo havia passado tanto. A tempestade do dia não é forte, o que também dá a chance de respirar a todas as criaturas que vivem nesta terra. Vendo que Orelha em seus braços ainda dormia, Somo simplesmente desceu a ladeira, voltou para a mesa de ferramentas, fez algumas tábuas de madeira em pares e trios e construiu um pequeno ninho na entrada da garagem, grande o suficiente para conter Orel. Grandes e pequenas faíscas também grunhiram e seguiram neste momento, vendo Orel deitado imóvel no chão, correndo ansiosamente, deitado ao lado de Orel e gritando: "Ok, vocês dois olhem, apenas me liguem se algo acontecer." A temperatura no primeiro andar do abrigo já estava terrivelmente baixa, especialmente quando a porta da garagem foi aberta e o vento frio entrou. Mesmo em uniforme de combate, Somo tremia. Não foi até que eu voltei para o segundo andar, tirei minhas novas roupas e calças acolchoadas de algodão, vesti todas as calças e liguei o aquecedor na cintura. Orel precisa estar frio. Sentado na base, Somo não é bom em ligar o ar-condicionado para esquentar. Você só pode sentar na frente da bancada e forçar sua atenção a continuar estudando a árvore tecnológica para atualizar armas e munições. A nitrocelulose produzida em espaço de armazenamento, também conhecida como nitrocolódio, é extremamente segura. Depois de quase um dia coletando e bombeando o vinil para fora do poço motorizado, Somo começou a encontrar uma maneira de fazer os 2 últimos itens importantes, etanol, éter.
A produção de etanol é desenvolvida com base na vinificação. As pessoas fermentam materiais de amido para fazer vinho desde os tempos antigos. No século XII, quando o vinho foi destilado, foi a primeira vez que o álcool foi separado do vinho. Até a década de 1930, a fermentação era o único método de produção industrial de etanol. Até cerca de 1930, a Union Carbide Company estabeleceu a primeira planta industrial para produzir etanol a partir do eteno, subproduto do craqueamento térmico do petróleo, que era absorvido pelo ácido sulfúrico e depois hidrolisado. Essa conhecida hidratação indireta do etileno é conveniente e simples, e tem vantagens importantes. Uma vez que apareceu, tornou-se o melhor método para preparar o etanol. Havia uma grande quantidade de ácido sulfúrico de alta pureza no abrigo e estava com muita neve para sair. Depois de comer algumas panquecas para recuperar as forças, Somo começou a se concentrar em fazê-lo. Não demorou muito para que uma grande quantidade de etanol fosse preparada. Quanto à produção de éter, e ainda mais simples. De acordo com a fórmula da reação, se você deseja preparar o éter, basta quebrar a ligação H e a ligação C para concluir. Com um grande número de instrumentos experimentais e o caminho que os predecessores trilharam, a maior dificuldade com o pó sem fumaça é, na verdade, o algodão adequado. Quanto à difenilamina usada para preparar o estabilizador, ela ocupa apenas uma pequena quantidade no pó sem fumaça. Depois de fazer algumas pesquisas, descobri que o sistema não é caro e, com um grande aceno de mão, Suma comprou uma dose suficiente para preparar 20.000 balas por apenas 20 pontos de sobrevivência. Tabulete. Triturado. Seco. Endurecido passo a passo. Suma fez com muita paciência e seguindo integralmente o conceito da preparação científica, até que à noite todo o colódio estava pronto. O pó sem fumaça cuidadosamente cortado em tiras é colocado na bancada, não importa de que ângulo você olhe, ele tem uma beleza diferente. Depois de trabalhar por muitos dias, as mãos de Somo ficaram um pouco ásperas. Especialmente quando jogado com pólvora sem fumaça. Esse tipo de fricção parece mais forte. Pó sem fumaça. Algo que não é pesquisado há séculos, mas do começo ao fim, levei apenas um dia. De pé sobre os ombros de gigantes e olhando para o mundo, neste momento, sou extremamente grato pelo conhecimento que recebeu consciente ou inconscientemente na Era Pacífica. Pode ser um romance, pode ser uma resposta de Zio ou até mesmo uma conta de marketing com muitas informações inúteis. Esses fluxos de informações formam um enorme reservatório de conhecimento do homem moderno, que pode ser rapidamente transformado em força após atingir o deserto apocalíptico. Com máquinas ferramenta modulares, não há necessidade de esperar que todo o pó sem fumaça seque e endureça. 3.000 rodadas requerem 18 blocos de cobre e 2 blocos de chumbo. Hoje, há uma abundância de blocos de cobre na base, que são usados para preparar as munições mais importantes. Somo não se sentiu nem um pouco angustiado e foi direto para o chão para carregar blocos de cobre suficientes para colocar a seguir. A máquina ferramenta. Depois de colocar toda a pólvora sem fumaça e blocos de chumbo no espaço de armazenamento da máquina ferramenta, nervoso, Somo ordenou a preparação de munição. A potência armazenada atual da máquina ferramenta é de 50 kWh, após um dia de carregamento, atingiu o valor máximo. São necessários 23 kWh para preparar 3.000 cartuchos de balas. Não muito trabalho de preparação. Quando a luz verde está acesa, o rosto é sagrado e o botão de criação é pressionado com os 2 braços ao mesmo tempo, e o familiar ferro redondo à tampa aparece novamente. Zumbido, zumbido, zumbido. Houve rajadas de ruído anormal e, ao mesmo tempo, a corrente da máquina ferramenta começou a girar. Depois de 2 minutos, quando um corte circular do tamanho de um punho apareceu na tampa de ferro, finalmente era a hora da colheita. Pop. Quando uma bala cor de bronze foi cuspida pela máquina ferramenta e voou para o balde de coleta de aço na frente da máquina ferramenta, fazendo um som nítido de sonoridade. Então,
Como se o milho fosse para a máquina de pipoca, mais e mais balas são cuspidas, batem no cano e são colocadas automaticamente em uma forma ordenada pela cinta de aço interna. Sentado em frente ao balde de coleta da máquina ferramenta, Sumo levantou a cabeça e olhou silenciosamente para as balas 5,56 limpas dentro, e a felicidade em seu coração surgiu uma após a outra. Pobres táticas espremidas, rica cobertura de poder de fogo. Com essas 3.000 balas, sem falar nos kobolds, o povo-leão, o Tauren que todos chamaram de tigre, Sumo também está confiante de que uma pessoa vai parar milhares de soldados. A tecnologia deu às pessoas um aumento assustador de força que pessoas de fora não conseguem compreender. Embora eu não saiba qual traidor humano será o primeiro a revelar armas de tecnologia humana para os estrangeiros, agora, Sumo acredita. Você andou à frente de todos no mundo. Um bando de palhaços saltitantes. Como esses Xiao Xiao podem garantir a honra da primeira pessoa do mundo? Enquanto esperava, ele abriu a página de transmissão ao vivo e olhou para o título da sala de transmissão ao vivo acima. Sumo sorriu e zombou 2 vezes. Pela manhã, das 20 salas de transmissão ao vivo, apenas 6 tinham a palavra Sumo pendurada e todos os tipos de títulos zombeteiros foram anexados. À tarde, esse número ficou mais intenso entre as alternativas da lista. 14 salas de transmissão ao vivo mudaram de nome, o que ganhou popularidade. Em comparação com abrigos de grande escala, esses lobos solitários recém-listados são como novatos que de repente ganharam na loteria, fazendo o possível para obter o máximo de atenção e atenção em um tempo limitado. A fama é como veneno coberto de mel. Se você for descuidado, só pode se envenenar se comer. Balançando a cabeça, quando Sumo estava prestes a desistir, ele viu a sala de transmissão ao vivo classificada em 4º lugar com um olhar atento. Feng Menjui. Como você acha que esse nome é tão familiar? Depois de tentar abrir o painel de mensagens privadas e procurá-lo, Sumo finalmente se lembrou de que, quando chegou a este deserto, os dois haviam feito um acordo. O vidro de grau raro foi comprado de Feng Menjui. Ao reencontrar um velho conhecido, Sumo não pensou muito nisso, vendo que o título era o único abrigo de caça, clicou com interesse. Como o único abrigo de jogos entre os 20 primeiros, a sala de transmissão ao vivo de Feng Menjui naturalmente conquistou a atenção de muitas pessoas. Além disso, nos atributos do canto superior direito, seu abrigo tem um total de 23 pessoas. Em uma sala de transmissão ao vivo com 3 a 6 pessoas, ele se sente um destaque. É uma casa arrumada com paredes corta-vento em toda a volta. Não admira que a temperatura média seja de 9 graus. O ângulo de visão mudou, olhando para 6 casas dispostas no terreno e o buraco no meio. Sumo assentiu, afirmando a força do velho conhecido. A construção da parede do quebra-vento é fácil. www.mtnovel.com é misturada com lama e mato, e várias pedras grandes são enterradas no solo, e as lacunas são manchadas, o que é muito forte e resistente ao suco. Mudando sua perspectiva novamente, ele alcançou a casa perto da periferia, e Sumo finalmente viu a verdadeira face de Feng Menjui pela primeira vez. É meio estranho, parece que há uma grande lacuna entre isso e a foto. As fotos de Feng Menjui são do tipo que parecem muito heróicas à primeira vista, mas a mulher sentada na casa neste momento pode ver a doçura de uma mulher de Janguinan. Eu vi muitas telas de balas perguntando a Sumo. A partir disso, acredito que força é força e classificação é classificação. Viver no deserto por muito tempo e ter suprimentos abundantes é o símbolo da força. Não ser enganado por aqueles âncoras. Independentemente da sala em que estejam, todos nunca entenderão a palavra Sumo. Depois de assistir por um tempo, Sumo balançou a cabeça impotente e saiu da sala. Materiais, eu tenho. Armas, e eu os tenho. Quanto à temperatura. Desculpe, eu tenho isso também. Ao ver a última bala de bronze saltando para o balde de coleta e sendo cuidadosamente descarregada pela correia de aço, em frente à máquina ferramenta, ele olhou para o ar-condicionado de 3 andares. Sumo mostrou um leve sorriso.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.